Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre O Mundo Vai Tremer, um filme de sobrevivência ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial que estreou recentemente na Netflix Brasil e está fazendo bastante sucesso na plataforma. Esse drama é dirigido pelo Lior Geller e sobre ele uma curiosidade, ele está no livro dos recordes, no Guinness Book, como o estudante que teve o curta mais laureado, mais premiado em festivais de cinema ou nessas premiações de cinema, pelo Rhodes, um curta que ele fez lá em 2007. Mas, infelizmente, o que ele faz aqui em O Mundo Vai Tremer passa bem longe de ser algo notável. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir para se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Isso, você já sabe, faz com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e acaba ajudando o meu trabalho. Então, clica no like e se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de O Mundo Vai Tremer. Durante a Segunda Guerra Mundial, judeus tentam escapar de um campo de concentração na Polônia, ocupada pelos nazistas em 1942. Eles pretendem escapar dos abusos, das torturas e das mortes covardes, mas também contar ao mundo o que é que acontece dentro desses campos de concentração, tendo em vista que, até aquele momento, essas torturas e todo esse genocídio feito de forma covarde pelos nazistas era mantido em segredo, ficava apenas dentro dos campos. Acontece que O Mundo Vai Tremer prefere tomar o caminho de transformar essa tragédia humanitária real, que realmente aconteceu, esse extermínio dos judeus, em uma pornografia de sofrimento. Eu digo isso porque aqui a gente vai ver o povo judeu sofrendo uma sequência de maldades, uma atrás da outra. Desde trabalhar sem usar sapatos, passando por cavar covas para o seu próprio povo, testemunhar assassinatos cruéis em um tipo de protótipo do que depois viriam a ser as câmaras de gás e por aí vai. Tudo isso acompanhado por oficiais nazistas malvados que riem enquanto atiram em outra pessoa, que fazem o povo judeu, aqueles prisioneiros, dançarem enquanto eles atiram no chão e gargalham, ou então que fazem tiro ao alvo com os judeus com uma garrafa de vidro na cabeça, em cima da cabeça. É óbvio que o Holocausto aconteceu, disso a gente não duvida, quer dizer, tem gente que duvida aí, esses malucos meio terraplanistas, mas que essas atrocidades de fato aconteceram. Isso é óbvio. Mas essa verdade das muitas formas de tortura pouco justifica o fato de elas serem colocadas assim em sequência de forma tão desleixada em uma obra artística. E eu nem falo de filmes que tratam a temática do Holocausto de uma forma mais sóbria, como o próprio Zona de Interesse, que tem crítica aqui no canal, ou O Filho de Saul, mas mesmo obras que pegam a temática do Holocausto e partem para o melodrama, e fazem isso de uma forma muito melhor, como o filme do Spielberg, A Lista de Schindler, que se assume como um dramalhão, mas faz isso com muito mais elegância, com muito mais qualidade. O que a gente tem aqui em O Mundo Vai Tremer são clichês de sofrimento, um atrás do outro, até em termos técnicos ou audiovisuais. Quando eu digo isso, eu também estou falando dos efeitos visuais bem pedestres, como um pássaro que aparece logo no começo do filme, a primeira cena do filme, ou então os perceptíveis fundos verdes que aparecem atrás dos personagens, o que acaba deixando claro que aquelas pessoas, aqueles personagens não estão ali naquele local, mas sim em um grande estúdio com um fundo verde, ou então no mínimo com um grande telão atrás deles. Esse tipo de desleixo também faz com que o espectador não esteja ali, com que o espectador seja tirado dessa magia, dessa ilusão do filme. Ele percebe, opa, tem alguma coisa errada aqui. E a mediocridade segue com uma trilha sonora que é pura sacarina, acompanhada de closes, pessoas chorando com lágrimas solitárias, ou então de uma trilha sonora de músicas inspiradoras, com notas altas, agudas, quando os personagens conseguem algo, atingem algum objetivo. E ainda em termos de linguagem, fotograficamente o filme todo, quase todo, se passa em um tom azulado, triste, meio acinzentado, para dar aquele peso dramático. Mas aí quando esses dois personagens principais acham alguma esperança no meio daquilo tudo, em uma fuga ali no meio da adrenalina, a luz de repente se torna mais clara, mais amarelada, em uma mudança que é nada sutil e é pra lá de óbvia. E o filme também é literal e explicativo por meio do texto.
tem um determinado momento que um dos dois personagens tem um monólogo e explica para os outros personagens, para os outros prisioneiros, como foi que ele chegou ali, por que que ele foi enganado, ele achava que estava sendo mandado para um campo de trabalho mesmo, e que isso seria melhor do que passar fome nos guetos. Isso é até bem curioso, mas falar aquilo naquele momento, por quê? Por que explicar para aqueles outros prisioneiros que também provavelmente foram enganados da mesma maneira tudo o que aconteceu? Fica a impressão de que é um discurso fora de hora, fora de timing e nada fluido, que serve apenas para explicar para o espectador, deixar claro de forma verbalizada o que foi que aconteceu e por que que eles querem tanto sair dali, mas com a sutileza, com a delicadeza de um boi em uma loja de cristais. E além do texto, O Mundo Vai Tremer é literal até nas ações dos personagens. Tem um determinado momento-chave em que um dos personagens pretende fugir, pular de um caminhão, alguma coisa assim, e isso é na primeira metade do filme, não é nenhum spoiler, e aí o outro personagem, que também está preso, segura no braço dele como se dissesse para ele não fazer aquilo agora, porque os oficiais nazistas podem ver. Esse cara que segura no braço, né, se levanta, vai tentar distrair os oficiais nazistas. E isso já está bem claro, ele está se levantando ali para tentar distrair os oficiais nazistas. Mas aí o que é que o filme faz? Ele dá um close na mão desse personagem, gesticulando, dizendo para o outro personagem, e agora naquele momento? E o que é que o filme faz? Ele tem um reaction shot, ele mostra pra gente uma reação do outro personagem, percebendo, olhando para a mão, ah, é mesmo, eu tenho que fugir agora. Não funciona. Ou seja, é um drama sentimentalista que não faz jus à coragem, inclusive, do Solomon e do Michael. Esses dois personagens do filme que foram inspirados em pessoas reais, que realmente existiram e que foram bem bravos, bem corajosos em fugir de todo esse sistema opressor e de torturas para falar para o mundo o que é que acontecia nos campos de concentração. O Mundo Vai Tremer, infelizmente, não chega aos pés dessa coragem desses dois personagens. Beleza, pessoal? Me diz aí o que foi que você achou de O Mundo Vai Tremer. Ele está fazendo bastante sucesso na Netflix. Assista a O Mundo Vai Tremer se você não assistiu, para tirar suas próprias conclusões, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!